Bom, boa noite a todos, irmãos, boa noite a todos ouvintes, desta noite. Que Deus pudesse abençoar grandemente a sua palavra e que realmente cada um de nós ouvintes, pudéssemos compreender o recado do Senhor das nossas vidas nessa noite. E principalmente para aqueles que não conhecem a Cristo, o Messias, o Salvador, que nesta noite, por intermédio desta palavra, essas pessoas pudessem compreender que em nenhum outro há salvação senão na pessoa bendita do Filho de Deus, Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 até ao capítulo 6, o versículo 6. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse-lhe a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Irmãos e amigos ouvintes, quando Adão e Eva desobedeceu a Deus no jardim do Éden, automaticamente, depois desta desobediência, entrou o pecado na vida do homem. Ou seja, entrou o pecado na vida de Adão e de Eva, mas este pecado, ele não foi restrito, ele não foi limitado somente na pessoa de Adão e de Eva, mas toda a humanidade, incluindo cada um de nós, herdamos esta doença que é o pecado, porque Romanos 3:23 nos afirma: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não está dizendo meia dúzia ou uma dúzia, mas está dizendo claramente e nítido: todos pecaram e destituídos, longe estão de Deus. E Romanos 5, versículo 12, também diz: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, irmãos
e amigos ouvintes, quando Adão pecou contra Deus, sendo desobediente a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para eles não comerem, porque senão certamente morreriam. Por essa desobediência de Adão, toda a humanidade foi afetada, incluindo cada um de nós. Ou seja, do momento que o pecado entrou em Adão, deste momento em diante, nós já nascemos no pecado. Todos nós já nascemos no pecado. Salmo 51:5, o salmista Davi diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E o pecado, irmãos e amigos ouvintes, ele, como diz Isaías 59, versículo 2, este pecado, ele nos separa de Deus. Este pecado, ele nos distancia do nosso Deus. Ele permite que não haja comunhão entre nós e Deus. Então, irmãos e amigos ouvintes, devido a este pecado, o homem, ele perdeu o que? Ele perdeu o vínculo, ele perdeu a comunhão, a ligação que tinha, a intimidade que tinha com Deus, com o nosso Deus. E nós, homens, estávamos, cada um de nós, condenados a andar, a trilhar, sentenciados a andar num caminho de trevas, em um caminho de morte, um caminho sem esperança, porque o homem não poderia, ou seja, eu e você, meu irmão, meu amigo ouvinte, cada um de nós não poderíamos fazer nada sobre esta situação. É algo muito grande que está acima, além da nossa capacidade de reconciliação para com Deus. Não poderia fazer nada para reverter este quadro, para reverter esta situação que nós, homens, se encontrávamos. Este era o nosso estado lamentável, amado irmão e amado ouvinte. Nosso estado lamentável, terrível, por consequência do pecado em nossas vidas. Mas, meu irmão, meu amigo que nos ouve nesta noite, Deus, o qual é riquíssimo em amor, o qual é riquíssimo em misericórdia, mesmo o homem, o qual eu e você está incluído, andando num estado de miséria, de pecado, por sua desobediência a Deus, mesmo assim, Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para convosco, em que Cristo morreu
por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou, amados irmãos, amados ouvintes. Deus nos amou de tal maneira ao ponto de entregar seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo homem que crer nele, crer em Cristo Jesus, tenha um caminho, não mais de morte, não mais de trevas, mas sim um caminho de luz, um caminho de perdão, um caminho de salvação, um caminho que permite o homem ter vida eterna para a sua alma. Então, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, nós, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, nós temos a oportunidade, nós temos a chance de se redimir novamente com Deus. Isto é maravilhoso, mesmo porque isto é uma ação que não vem de nós homens, mas é uma ação que vem de Deus, que vem da graça de Deus. Então nós temos a chance, nós homens, de se redimir com Deus novamente através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque o pecado que Isaías 59, versículo 2 diz que nos separa de Deus, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, cobre este pecado e quebra esta separação que havia, nos ligando novamente à comunhão com Deus Pai. Aquele vínculo que tinha se rompido, ele é ligado novamente pelo precioso sangue de Cristo, pela fé nele. Porque quando Deus olha a vida de um homem que tem Cristo em seu coração, Ele não vê mais os nossos pecados, a nossa sujeira, mas Ele vê o precioso Filho, Ele vê o seu precioso Filho, Ele vê a Jesus em nossas vidas, Ele vê o sangue de Cristo, que lavou os nossos pecados, que foi derramado na cruz, lavando assim os nossos pecados e nos ligando a Deus novamente. Porque 1 João 1, versículo 7 nos diz que se nós andarmos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então Jesus, Ele pode nos purificar com seu sangue, Ele pode ligar o homem com Deus novamente, basta o homem crer. Basta cada um de nós crermos nele, no Filho de Deus, no Senhor Jesus, como Salvador e como Senhor das nossas vidas. No Evangelho de João, capítulo 3, João capítulo 3,
versículo 16 a 21, a palavra do Senhor nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Irmãos e amigos ouvintes, lendo este texto, nós percebemos que Deus, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, Ele deixou duas opções de caminho. Tanto o homem pode trilhar um caminho de morte, de trevas, o qual o mundo está andando, está trilhando, como podemos trilhar um caminho de luz, o qual Jesus Cristo oferece a todos que o buscam. Então nós percebemos neste texto que há dois caminhos para o homem escolher. Então nós percebemos isto, duas escolhas: um que leva a Deus e outro que nos separa de Deus eternamente. E infelizmente a grande maioria dos homens estão trilhando no caminho que se separa o homem de Deus. Porque estão andando mais nas trevas do que na luz que vem de Jesus. Infelizmente, a grande maioria dos homens estão valorizando mais o curso, o caminho deste mundo, que é de trevas, do que o caminho que Cristo oferece, que leva a alma do homem à eternidade, a gozar ao lado de Cristo. E isto, irmãos e amigos ouvintes, acontece porque 2 Coríntios 4, versículo 4, nos diz que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, das pessoas, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás tem ofuscado os olhos das pessoas. Então, irmãos, a grande maioria dos homens estão trilhando um caminho de treva, um caminho que no final dele é de morte, é separação eterna de Deus. Porque Satanás
o Deus, o príncipe deste século, cegou, ofuscou o entendimento das pessoas em relação ao Evangelho, em relação ao homem ver que está em pecado e precisa de Cristo como Salvador de sua vida o quanto antes. Porque é só crendo em Cristo que o homem terá seus pecados perdoados. A Bíblia não mostra um segundo caminho. É somente na pessoa de Cristo. João 3, versículo 36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, irmãos e amigos, ouvintes, a palavra de Deus é muito clara para cada um de nós. É muito claro para todos nós. Se nós cremos em Cristo, obtemos a salvação eterna. Mas se nós não cremos, não obteremos a salvação, mas somente esperamos um duro juízo, que irá nos separar eternamente do nosso Salvador Senhor. Se cremos, obtemos a salvação, mas se não arrependermos dos nossos pecados e se não crermos em Cristo como Salvador, o furor, a ira de Deus é sobre nós. É o que está dizendo este versículo. Muito claro para cada um de nós. Efésios 5, versículo 6 diz que não devemos nos deixar enganar por palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós, como igreja, não podemos seguir o curso deste mundo, irmãos, para não sermos repreendidos pelo Senhor. Porque no mundo, infelizmente, a grande maioria dos homens estão preferindo negligenciar a Cristo para viver as suas vidas no curso, no caminho deste mundo, se deleitando nas concupiscências da carne. Por isso que Mateus capítulo 7, versículo 13 nos diz: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Versículo 14 de Mateus 7. E como é real, irmãos e amigos ouvintes, as verdades destes versículos em nosso tempo atual. O tempo que nós estamos vivendo hoje, como é aplicável estes versículos nesses dias que vivemos hoje? Está acontecendo exatamente o que está escrito nestes versículos. Os homens estão buscando os caminhos, o caminho que é espaçoso.
o qual o fim é a perdição. Por isso, a orientação da palavra de Deus é nos instruir em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Por isso, nós, irmãos e amigos ouvintes, devemos conduzir a nossa vida pelo caminho estreito que nos leva à coroa da vida. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18 diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorificado, glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. E Filipenses 4:1 também: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. É desta forma que cada um de nós, irmãos e amigos ouvintes, o Senhor quer nos encontrar. Ele quer nos encontrar firmes nele, alicerçados nele, priorizando o seu reino acima de todas as coisas. Então, irmãos e amado amigo que me ouve nesta noite, quem escolhe o caminho largo, o caminho espaçoso, irá desfrutar tudo que este mundo oferece. Mas no final, a sentença do Senhor para a vida destes é a perdição da alma na condenação, no inferno, porque só pensaram nas coisas terrenas, nas coisas materiais desta vida, porque deram mais valor neste mundo, em sua vida carnal, do que em Cristo, do que no destino de sua alma. Provérbios 13:13 diz: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. O que despreza a palavra de Deus, o que despreza Jesus Cristo em sua vida, os que não se arrependem dos seus pecados perecerão. Todos estes, a palavra do Senhor claramente diz que perecerão. Isaías 60, Isaías
60, versículo 12: porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Por isso, feliz a nação, feliz o homem que teme ao Senhor, que segue ao Senhor, que obedece ao Senhor, que crê nele para a salvação da sua alma. Mas porque quem é fiel e recebe a Jesus, o Cristo, em seu coração, este é um bem-aventurado. Meu irmão, e você que me ouve nessa noite, saiba disto: você é um bem-aventurado se você é fiel e recebe a Jesus como Salvador da sua vida. Mateus 11, versículo 6 diz: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, ou seja, em Jesus. Porque todos que amam a Cristo e não se envergonha dele, não nega ele como Salvador, como Senhor da sua vida, é um bem-aventurado, porque herdarão os céus na presença do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu os confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Mas a todos aqueles que amam o Senhor Jesus, que crê nele, 1 Coríntios 2, versículo 9 diz que as coisas que os nossos olhos não viram e os nossos ouvidos não ouviram, e tudo aquilo que não subiu no nosso coração, é o que Deus tem preparado nos céus. Algo maravilhoso que está além da compreensão limitada do homem. Porque Deus, meu amado irmão e meu amado amigo ouvinte, além de dar uma tão bela salvação na pessoa bendita do seu Filho Jesus, através da fé, do crer nele, ele também tem preparado maravilhas no céu, mas é somente para aqueles que creem e que o amam, não são para outros, são somente para aqueles que creem e o amam, e tem Ele como Salvador, como Senhor das suas vidas. Então eu pergunto a cada um de nós que estamos ouvindo este ensino da palavra do Senhor nessa noite: todos nós temos convicção da nossa fé no Senhor Jesus, no Filho de Deus? Você, meu amado irmão, meu amado amigo ouvinte, você tem convicção da sua fé na pessoa bendita do Senhor Jesus?
nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças? Sim, não? Responda para você, meu irmão, meu amigo. E se alguém nesta noite sentiu que precisa colocar a sua vida em ordem, que algo não está coerente com o que a palavra de Deus nos instrui, se algo está martelando na sua cabeça, te mostrando que você não está andando no caminho do Senhor, que você não está priorizando primeiro o reino de Deus na sua vida, a palavra de Deus diz a você: se você estiver neste estado, coloque-se em ordem com Deus ainda nesta noite. Faça-se uma autoanálise na sua vida. E se você não está trilhando o caminho do Senhor, coloque-se em ordem com Ele nesta noite. Não espere mais, entregue-se a Ele, e Ele tudo fará em sua vida. Porque o Senhor Jesus, Ele nos ama e quer que cada um de nós desfrute do reino dos céus. Mateus 11, versículo 28, diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Só em Cristo encontramos descanso para as nossas almas. Só nele está todo o poder, e só nele, só no seu sangue derramado na cruz, nós podemos conseguir novamente o perdão de Deus. João 6,37, Jesus diz que todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vai a Ele, de maneira nenhuma Jesus o lança fora. Apocalipse 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta. Jesus dizendo: eis que eu estou à porta, isto é, na porta do seu coração, meu amado irmão e meu amado amigo ouvinte. Jesus, Ele bate na porta do nosso coração. E se nós abrirmos a porta da nossa casa, do nosso coração, para o Senhor Jesus, Ele diz que entrará em nossa casa, e Ele entrará e fazerá morada em nosso coração. Ele entrará em nossa vida, meu amado, e com Ele cearemos, porque Ele ceará, no cearei. Nos levará para os céus.
com Ele e nos dará uma vida eterna. Mas para isso nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Que Deus abençoe Sua palavra e a cada um de nós nesta noite. E que nós possamos ter convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. E que possamos estar cumprindo a ordenança que foi dada à sua igreja, de pregar o Evangelho puro, verdadeiro, genuíno, a todas as nações. E você, meu amigo ouvinte, que você possa estar convicto, sem dúvida, em seu coração, sabendo que Cristo precisa conduzir a sua vida também. Não endureça o seu coração para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém?